Bom, pessoal, bom dia. A satisfação tê-los aqui. E, na verdade, o tema que nós vamos abordar dentro do sistema de produção soja, milho e algodão, e apesar de que a gente vai abordar algumas outras culturas aqui de importância econômica também para os senhores, mas dizer que falar dessa parte econômica, né, dessa parte que envolve o dinheiro, é um tanto quanto complexo, né? Mas nós temos aqui no tempo dedicado a esse assunto, apenas chamar a atenção dos senhores aqui para alguns detalhes importantes, né? E dizer que temos trabalhado aí ao longo desses anos aí, especialmente agora em que estamos no Instituto para Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, em parceria com outras entidades, especialmente aí a ProSoja, né, a Federação da Agricultura, o Senar, de modo a tentar implantar cada vez mais fortemente essa cultura de o produtor fazer o cálculo do seu custo de produção, né? Alguns fazem estimativas, mas na verdade nós vamos ver que em loco o produtor tem a condição de fazer o seu custo de produção individual, e isso vai mostrar de fato qual é a sua rentabilidade, né? A gente participa de vários dias de campo e na verdade são anunciados várias tecnologias, né, várias informações que são fundamentais para a produção. Mas de nada disso adianta se ao final de tudo não houver a rentabilidade que o produtor rural busca, né? Então por isso a análise de rentabilidade é importante para que ele possa ver o seu custo e possa também fazer as suas projeções futuras aí na produção. Então vou mostrar alguns dados aqui para os senhores relativo ao trabalho que nós fazemos lá no Instituto, no IFAG. Bom, então, como eu disse, é uma ferramenta para análise de rentabilidade, né? Importantíssima para o produtor, e ele pode também fazer o travamento de preço, que hoje a gente sabe que existe uma vulnerabilidade muito grande do produtor com relação a preço. Bolsa de Chicago, clima nos Estados Unidos, clima no Brasil. Então, na verdade, o travamento de preço hoje é uma ferramenta importante e a gente consegue observar isso bem fazendo essa análise de rentabilidade para saber o momento certo de fazer o travamento do preço. Na verdade, o que nós fazemos é uma estimativa de custo de produção. Por quê? É baseado em dados médios, né? Dados médios de insumos, dados médios de operações, de preços, né? Mas, então é diferente quando o produtor faz o cálculo do seu custo de forma individual. Então, nós vamos ter, na verdade, os custos reais, né? Como é que é feito esse custo? A obtenção dele é baseado no fator tecnológico, né? Existe a baixa tecnologia, a média tecnologia e a alta tecnologia. Então isso interfere no valor da estimativa de custo de produção, nos coeficientes técnicos também, né? Cada operação, cada insumo tem o seu coeficiente técnico que vai influenciar diretamente no custo. E para cada item, é claro, nós calculamos para uma unidade, né? 1 hectare. E também, claro, o fator preço. O fator preço de cada produto vai interferir diretamente aí no preço. E os custos utilizados nas estimativas que nós fazemos, ele é dividido nos custos explícitos, né? Que é aquele que é desembolsado diretamente para o produtor, aquilo que é realmente visível, e são aqueles custos implícitos, que são os custos indiretos, como por exemplo, depreciação de máquinas, né? Que não é uma coisa que tem que ser calculada. Então, os custos são divididos nessas duas etapas aí. E ao final da construção metodológica, nós temos então 3 tipos de custos diferentes, que é o chamado custo operacional, que é aquilo que de fato o produtor desembolsa, né, para se produzir determinado produto. Nós temos o custo efetivo, custo operacional efetivo, que aqui tem um detalhe importante que talvez muitos não observam, que é exatamente a entrada do item depreciação de máquinas, né? Então é um custo interessante. E tem o custo total, que aí entra outros fatores como remuneração do capital fixo e o valor da terra e outros itens aí que compõem o custo total. Bom, aqui talvez vai ser um pouquinho difícil, porque como eu disse, é complexo falar sobre análise financeira, e quando a gente fala em análise financeira nós temos que mostrar números, né? Então, aqui o que eu quero chamar a atenção dos senhores é o seguinte: ali nós temos os produtos. Nós temos na primeira coluna o custo operacional efetivo, né, na primeira coluna ali, na parte de cima. A unidade, a produtividade, que é um item importantíssimo que vai interferir diretamente no custo. Se ali aumenta a produtividade, se baixa a produtividade, o custo muda, né? Ali eu tenho o custo de produção total por hectare,
no caso o efetivo, né? Ali eu tenho o preço do produto, a receita do produtor, a rentabilidade e a porcentagem de ganho. Então, senhores, observem que isso aqui é um compilado da safra 16/17. Vocês observam aqui então que as culturas de safrinha, né? Na verdade a rentabilidade foi bem negativa na safra 16/17. Depois a gente pode pegar o cadastro dos senhores e disponibilizar esse material, tá bom? Então a gente observa ali milho primeira safra, milho safrinha, sorgo granífero e também o girassol safrinha tiveram aí margens negativas, né? Rentabilidades negativas. E aqui embaixo a gente observa então o custo operacional total, que aí entra, no caso, aqui a depreciação de máquinas. Então a gente observa aqui a rentabilidade, obviamente, ela cai mais ainda e a porcentagem de ganho do produtor diminui mais ainda. Perceba aqui no caso do sorgo granífero, 34,4% de margem negativa, né? E o milho safrinha aí em 13,3%, isso na safra 16/17. Por que o algodão cresce? Você analisa na área total ali. Oi? Você está falando pra gente que cai o custo, né? Isso. O algodão que aumentou a rentabilidade. Sim. Tá, não, no caso aqui, deixa eu explicar. O algodão aqui, mais ou menos eu repeti os dados da safra que nós estamos projetando, tá? Porque nós não temos dados históricos anteriores. É por isso que eu mais ou menos repeti aqui, tá? Bom, e aqui a safra 17/18, que é uma projeção que nós já estamos fazendo para a próxima safra, né? Então a gente observa, mais uma vez, que a rentabilidade das culturas de inverno, ali as culturas de milho safrinha, sorgo e milho, também milho primeira safra, elas estão com a rentabilidade bastante negativa, bem piores do que a projeção da safra, do que nós tivemos na safra 16/17. Bom, e aqui dá para ter uma ideia bem mais visual da evolução de custo de produção, tá? Então ali a gente observa que na safra 16/17 nós tivemos em média um aumento de custo em torno de 3,8% na safra 16/17, média geral dessas culturas trabalhadas aqui. E aqui na safra 17/18 estamos projetando aí um aumento de 3,5% nos custos de produção. Por que mais ou menos essa estabilidade? Apesar de que os custos aumentaram um pouco, mas essa estabilidade em função basicamente de preço de fertilizante, que esse ano caiu ainda, está até agora caindo em média 5, 6%, tá? Na média geral do estado, do preço comercializado no estado de Goiás. E aqui a evolução da rentabilidade. Então a gente observa aqui também, a rentabilidade na safra 16/17, aqui mostrado em colunas, né? E aqui a previsão para a safra 17/18, mostrando então as culturas safrinha aí com a rentabilidade bem mais negativa do que na safra anterior. Aqui só para chamar a atenção, pessoal, dos itens, né, de milho safrinha aí da safra 16/17, mostrando aqui então a receita do produto, a margem de venda, a margem negativa, né? E a margem sobre a venda no custo operacional total, que é o que a gente mais observa e visualiza. Então aí dando uma margem negativa de quase R$3 por saco. Terminou? Fim? Tá, aqui só para terminar então, só para chamar a atenção aqui no algodão, tá? Eu queria chamar a atenção nesse item aqui. Fertilizantes e defensivos respondem por quase 50% do custo operacional da cultura do algodão, mas ainda é uma cultura altamente rentável. Então aqui deixa eu passar só para o final aqui, se eu querer mostrar aqui, nesses sistemas produtivos aqui, se você analisar ali, pegando a soja como base, 60 sacos por hectare, o que seria compensativo trabalhar aí de uma forma conjuntural junto com a soja? Seria aqui o feijão e o algodão que está aqui em verde, tá?